Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Porque é muito frequente ouvir dizer assim: ela teve cancro, esteve de baixa e olha que guerreira, ela voltou ao trabalho, ela conseguiu, ela lutou e ela venceu a doença, que guerreira, não é? Voltou ao trabalho. A pessoa vai de baixa por ter depressão, volta. Ela teve de baixa por depressão. Isto é melhor não sobrecarregar muito, porque isso, quem entra em depressão uma vez nunca sabe o que é que vai acontecer a seguir. Alguém que teve depressão ou um burnout pode alguma vez voltar a trabalhar? Há um bocadinho esta ideia de se calhar esta pessoa não pode voltar a assumir responsabilidades. Isto é um mito? Bom, se calhar começávamos por dizer que, já que falamos em burnout e em depressão, essas situações clínicas são altamente prevalentes. E são altamente prevalentes em Portugal. Não sei se a Sara sabe, mas se não sabe ficar a saber, sabe certamente, mas quem nos está a ouvir fica a saber também. Portugal é o país da OCDE com maior risco das pessoas que trabalham a desenvolverem burnout. Isto está relacionado com vários fatores, nomeadamente o facto de nós sermos um dos países da OCDE que trabalha mais horas por semana, mas coincidentemente é dos que tem menor produtividade nessas horas todas que trabalha, portanto a forma como o trabalho está organizado, claro, influenciado por condições socioeconómicas, etc., faz com que seja um país em que o burnout é muito relevante. Também dizer, porque é importante, que o burnout não é considerado neste momento uma doença. O burnout é uma situação de saúde que aumenta o nosso contacto com os cuidados de saúde, é definido pela Organização Mundial de Saúde como uma situação clínica que aumenta o contacto com cuidados de saúde, mas não é uma doença. Porém, predispõe para a ocorrência de doença. Quer dizer que se eu estiver em burnout, eu vou provavelmente ter uma taxa maior de desenvolver depressão. O burnout propriamente dito resulta de vários fatores e é importante que se perceba que ele está relacionado com o trabalho. Portanto, aquela ideia de que há um burnout laboral, um burnout estudantil, um burnout parental, do ponto de vista técnico não é muito correto. O burnout tem que estar relacionado com o trabalho. Ele relaciona-se com a carga de trabalho e há de facto uma relação mais ou menos linear entre mais horas de trabalho e mais carga de trabalho e maior risco de burnout. E por outro lado, uma outra variável que é a autonomia que temos para o trabalho. Se eu estiver completamente autónomo, sem nenhuma orientação, isso é muito estressante, e se eu tiver uma pessoa a monitorizar o meu trabalho de 5 em 5 minutos, isso também é muito estressante. Portanto, o ideal é ter ali um grau de autonomia no desempenho das nossas funções intermédio. E depois há uma série de outras variáveis. Eu sinto-me recompensado no meu trabalho, financeiramente e não só. Eu acho que é justo a forma como eu sou tratado no trabalho, quais são os valores da minha empresa, enfim. Tudo isto contribui para um maior ou menor risco de burnout. Uma vez instalado o burnout, ele caracteriza-se por 3 coisas. Exaustão emocional. Portanto, a pessoa está cansada emocionalmente, já não consegue trabalhar, mesmo que descanse, depois não recupera. Segundo, a pessoa está distanciada do trabalho, tem um certo cinismo, um certo automatismo, não veste a camisola, trabalha de forma automática. E, em terceiro lugar, não obtém gratificação. Está ali, mas já não tem o prazer e a gratificação profissional que antes tinha. Portanto, se quem nos está a ouvir tiver estas 3 características por um período prolongado de tempo, tem burnout. E o burnout deve ser abordado. Mas não sendo uma doença, não requer propriamente tratamento. Requer, possivelmente, um afastamento transitório do local de trabalho, psicoterapia, medidas de ajuste psicológico, mudança de estilos de vida para cessar o burnout. E, portanto, para voltar à sua pergunta, pessoas que estão em burnout, com certeza que podem voltar a trabalhar. Basta fazer mudanças na forma como se gera o trabalho, não só do ponto de vista do trabalhador como de quem o emprega, nos estilos de vida e nas estratégias psicológicas de gerir o trabalho, e a pessoa volta a trabalhar e está na sua funcionalidade total. Outra situação diferente, que a Sara também colocou na sua pergunta, é a depressão. O burnout, de facto, aumenta o risco de depressão. Uma das variáveis que é muito importante ter aqui em consideração é o sono. Se a pessoa está em burnout e, além disso, dorme mal, então o risco de depressão é muito elevado. Uma vez instalada a depressão, ela é uma doença e aí sim é preciso cuidado médico. É preciso procurar um médico, ser diagnosticado e ser tratado, provavelmente com medicação e psicoterapia. É importante dizer, a propósito do trabalho, que a depressão é neste momento, nos países ocidentalizados, vamos dizer assim, a maior causa de dias de vida doente. Portanto, em todo o mundo, se contabilizarmos o número de dias que as pessoas estão doentes e que por causa disso não trabalham, a depressão é o número 1. E em termos de incapacidade para o trabalho, propriamente dito, é também entre a primeira e a terceira causa, dependendo dos países. E, portanto, há mesmo muita gente que não está a trabalhar por causa da depressão. Ora, faria algum sentido pensar que estas pessoas, que são tantas,
não pudessem voltar a trabalhar, estávamos condenados, porque o mercado de trabalho ia ficar sem trabalhadores. Porque neste momento, por exemplo, em Portugal, 1 a 4 a 1 a 5 pessoas em Portugal vai ter depressão ao longo da vida. É plausível que esta taxa da população nunca mais possa voltar a trabalhar. Portanto, a resposta à pergunta é, claro que pode. É um mito que uma pessoa com depressão não possa voltar a trabalhar. Infelizmente, esse mito é muito transversal às faixas etárias, às faixas sociais, às áreas de negócio, porque é muito frequente ouvir dizer assim: ela teve cancro, esteve de baixa e olha que guerreira, ela voltou ao trabalho, ela conseguiu, ela lutou e ela venceu a doença, que guerreira, não é? Voltou ao trabalho. A pessoa vai de baixa por ter depressão, volta. Ela teve de baixa por depressão. Isto é melhor não sobrecarregar muito, porque isso, quem entra em depressão uma vez nunca sabe o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, continua a haver uma percepção muito diferente das diferentes doenças. E a depressão é uma doença como as outras. É uma doença do cérebro e da mente, mas tem tratamento. E, na maior parte dos casos, as pessoas, quando são tratadas para a sua depressão, ficam curadas daquele episódio depressivo. Isso é muito importante. As pessoas ficam curadas. Sim. Enquanto que há outras doenças, psiquiátricas e não só, em que o objetivo é tratar sem ter como objetivo a cura, mas sim a remissão dos sintomas e a manutenção do tratamento, no caso da depressão, estamos a falar de uma doença episódica, ou seja, a pessoa pode ter uma depressão e, se o tratamento for corretamente feito, numa grande percentagem das pessoas, aquilo desaparece. A depressão vai à vida, a pessoa volta ao normal. O seu cérebro voltou a funcionar normalmente, idealmente a pessoa fez a medicação para o seu cérebro ficar a funcionar bem e fez a psicoterapia para modificar as estratégias de gestão do stress que a levaram àquela situação. E está tudo ok. É certo que uma pessoa que teve uma depressão no passado tem uma probabilidade maior de ter um outro episódio no futuro. Mas aquele episódio ficou resolvido. Isso não quer dizer que a pessoa fique condenada à ideia de que nunca mais é a mesma e de que nunca mais podem confiar nela no trabalho. E é muito importante que toda a gente perceba, do ponto de vista social, que as pessoas, depois de terem depressão e se corretamente tratadas, voltam ao seu estado integral e estão prontas para voltar ao trabalho. Obrigada. Obrigado. O Mental é uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine. Conta ainda com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.